Mas tem também aqueles medos ocultos, como, por exemplo, o medo de não ser aceito, o medo de falhar, o medo de decepcionar, o medo de ser abandonado, o medo de se expor. E são esses que, se você não estiver presente com você mesmo, eles vão ditar as suas escolhas e vão te paralisar diante da vida. Então veja, quantas vezes você já deixou de tomar uma decisão porque seu medo parecia maior que a sua confiança? Quantas vezes você já se calou, para evitar um conflito, quando na verdade sua alma desejava falar? Então, quantas vezes você deixou de agir por medo de se expor, com medo do julgamento, do que as pessoas iriam falar de você? Então, o medo, nesses momentos, o medo oculto age como uma sombra interna que paralisa, vai paralisar, molda os nossos passos e nos afasta de viver a vida que gostaríamos de fato de viver. Querido ouvinte, você já sentiu medo alguma vez na vida? Claro que sim, né? Todo mundo já sentiu medo alguma vez. Medo de fracassar, medo de se endividar, medo de perder alguém, medo de morrer, né? Sabe que medo de morrer é um dos medos mais comuns das pessoas e é interessante a gente entender como que a nossa única certeza também se transformou no nosso maior medo, né? Então eu acho que você já deve ter percebido, né, que o tema de hoje te interessa e interessa muito. Então fica com a gente aí até o final do programa, porque hoje o nosso bate-papo vai esmiuçar o medo e as suas variadas vertentes, né? E também dar uma dica de como o medo deve ser encarado para a gente fluir na vida, porque quando ele não é elaborado, a vida da pessoa trava. Porque é isso que o medo não elaborado é, né? O medo é um bloqueio, ele vai fazer você ficar estagnado na sua jornada. E lógico, né? Quem conhece o nosso trabalho aqui sabe que a gente traz o problema, mas a gente também mostra os caminhos para a transformação, né? Então, vamos lá. Quando o assunto é medo, gente, é comum pensarmos em situações extremas, né? Como alguém diante de um perigo de vida, alguém prestes a sofrer um acidente, alguém sendo surpreendido por algo muito inesperado, né? Mas o medo, ele não está apenas nessas situações mais dramáticas, ele se infiltra silenciosamente, ele chega de mansinho no nosso dia a dia e muitas vezes de forma tão sutil que a gente não percebe. Só que com o tempo ele vai se agigantando, né? E ele vai invadindo e dominando a nossa vida. Liane, como que esse medo sutil se infiltra na vida da gente sem a gente perceber? Bom, quando o medo se infiltra na nossa vida silenciosamente, sem a gente perceber, o primeiro ponto que chama atenção é entender, que está faltando presença, e autoconhecimento na nossa vida. Por quê? Quem está presente e se conhece, domina o medo, Então vamos entender essas dinâmicas do medo. O medo, ele tem várias formas de se manifestar. Desde o medo, de fantasmas, como o cinema explora, Estamos aí no mês do Halloween, então bruxas, caveiras, fantasmas, Tudo isso, explorado principalmente pelo cinema, vai render muitos sustos e medo. Mas o medo aparece na nossa vida de outras formas, Pode ser desde o medo de morrer, por exemplo, como a Edgar falou, mas tem também aqueles medos ocultos, como, por exemplo, o medo de não ser aceito, o medo de falhar, o medo de decepcionar, o medo de ser abandonado, o medo de se expor. E são esses que, se você não estiver presente com você mesmo, eles vão ditar as suas escolhas e vão te paralisar diante da vida. Então veja, quantas vezes você já deixou de tomar uma decisão porque seu medo parecia maior que a sua confiança? Quantas vezes você já se calou, para evitar um conflito, quando na verdade sua alma desejava falar? Então, quantas vezes você deixou de agir por medo de se expor, com medo do julgamento, do que as pessoas iriam falar de você? Então, o medo, nesses momentos,
o medo oculto age como uma sombra interna que paralisa, vai paralisar, né? Molda os nossos passos e nos afasta de viver a vida que gostaríamos de fato de viver. Então, à primeira vista, esse medo pode parecer uma emoção que existe apenas para proteger a gente do perigo, né? O cérebro, gente, biologicamente, ele foi moldado para identificar ameaças e acionar respostas de sobrevivência, né? Então, se a gente está diante de uma ameaça, imagina que você está diante de um animal feroz, né? Ou de um incêndio. O medo faz o corpo reagir rapidamente. São disparadas substâncias eletroquímicas que vão preparar o corpo para luta ou para fuga. Mas e quando não existe um perigo real? E mesmo assim a gente fica ali com medo, né? Significa que essa emoção deixou de ser uma aliada da vida e passou a ser uma ameaça. Porque como a mente não diferencia a verdade de ficção, os estímulos continuam sendo liberados mesmo que a situação de risco não esteja mais acontecendo. Por exemplo, imagina uma pessoa que tem medo constante de perder o emprego. Ela se esforça além do limite, ela aceita tudo calada, ela vive num estado de tensão permanente, não há nenhum animal feroz ali diante dela, mas o corpo e a mente dela vão reagir como se houvesse. Então o coração dispara, o estômago se contrai, a pessoa perde o sono. E esse é o medo moderno, gente. Ele é invisível, mas ele é devastador. E no campo espiritual, o medo também ganha outra dimensão, porque ele não é apenas uma reação biológica, mas também um afastamento da nossa essência. Porque quando estamos mergulhados no medo, nos esquecemos de que a vida é sustentada por uma força maior. Esquecemos de que existe uma inteligência por trás de tudo e passamos a acreditar que estamos sozinhos, que estamos expostos, que estamos vulneráveis. E na verdade, o que nos falta? Nos falta fé. Nos falta acreditar na perfeição divina que está e comanda tudo. Pois é, né? Uma das frases mais ditas por Jesus é "não tenhais medo", né? Essa frase aparece em momentos cruciais, como quando os discípulos estavam em uma embarcação com ele, diante de uma tempestade, apavorados pelos ventos fortes, pelos raios, pelos trovões. Eles pedem socorro a Jesus, que calmamente se levanta, né, dentro daquele barco que estava todo agitado, devido às ondas gigantes que estavam se formando, e ele vai e ordena para o mar: "Cala-te, aquieta-te", como se estivesse falando com uma entidade, né? Uma outra passagem, ele vai dizer aos discípulos assim: "Sou eu, não tenho medo", mostrando que ele estava com os discípulos, né, ao lado de todos aqueles que nele acreditavam. Estava no controle da situação. Veja, esse "sou eu" é muito significativo diante do medo. Tem também aquele momento da ressurreição, né, na frase "não tenhais medo", dita por um anjo aquelas mulheres que foram até o sepulcro de Jesus. Essa mensagem, "não tenhais medo", foi dita com o propósito de acalmar os temores das mulheres e anunciar a imortalidade do espírito, porque no fundo é disso que se trata, né? A consciência de que a vida é muito mais do que essa experiência na matéria. Então veja, a ideia aqui não é negar o medo presente na vida na matéria, mas lembrar que há uma confiança, há uma fé, a certeza de que a vida é sustentada por algo muito maior do que o que a gente vive aqui. Então, nos textos apócrifos, por exemplo, tem o Evangelho de Tomé, que é muito legal. Essa confiança ela é traduzida como o retorno ao reino interior. Ou seja, lembrar que dentro de nós existe uma centelha divina e que não existe nada fora de nós que possa destruir essa centelha. Veja, essa frase é um chamado interno para nos lembrar que acreditar na perfeição divina abre caminhos onde o medo só cria obstáculos. É como uma criança aprendendo a andar. Se ela parar toda vez que ela cair, ela nunca vai conseguir caminhar. Mas há uma confiança natural que faz ela levantar toda vez que ela cai e tentar novamente. Mas quando ela se torna um adulto, essa confiança parece que vai sumindo, né? Vai se ocultando, e parece que a gente vai fazendo aquela criança que deveria estar caminhando parar de andar. Por que a gente não pode voltar a ser essa criança e mesmo caindo continuar andando? Por que a gente perde a força, fica impotente? Então, cuidado, gente. O medo, quando ele domina, quando ele rouba essa confiança original que já está inscrita dentro de cada um de nós, ele se torna uma ameaça. Mas não é apenas no campo espiritual que o medo se mostra como um bloqueio. Se a gente olhar pela lente da psicanálise, nós vamos perceber também que a grande parte dos nossos medos não nasce aqui no presente, mas nas memórias inconscientes da infância.
Então, uma criança que se sentiu rejeitada pode carregar para a vida adulta o medo constante de não ser amada. Então, quando uma criança cresce em um ambiente instável, onde as coisas mudam constantemente ou são imprevisíveis, ela pode absorver o medo profundo, o de que tudo pode ser perdido a qualquer momento. Então, o nosso inconsciente age como um arquivo. Ele guarda essas experiências emocionais intensas. E mesmo depois de adultos, né, quando passamos por situações que, de alguma forma, né, lembram aquela instabilidade do passado, no caso do exemplo que eu dei, o corpo reage de forma automática e exagerada. Então, é como se a criança indefesa que fomos voltasse a dominar, ativando uma resposta de alerta e medo, mesmo que o perigo real não seja o mesmo. E é por isso que muitas vezes o medo é desproporcional ao que a gente está vivendo no presente, né? Ele não fala só do hoje, ele fala também do passado. Pensa numa pessoa que sente medo intenso de falar em público. Para os outros pode parecer uma situação simples, mas para essa pessoa o coração dispara, as mãos tremem, a voz falha. Esse medo não é apenas do público em si, mas provavelmente da lembrança inconsciente que quando foi humilhada na escola ou quando não se sentiu ouvida pela família. E cada vez que ela tem que falar diante de uma plateia, não é só o público que está diante dela, mas também aquele passado não resolvido que está diante dela. O medo resgata, por meio do que a gente vive hoje, aquilo que ficou no passado, mas que a gente ainda não curou. E se a gente ampliar essa reflexão sobre o medo, vamos perceber que ele também se conecta com a forma como enxergamos a realidade. Então, por exemplo, trazendo a física quântica aqui, sabemos que a consciência influencia aquilo que observamos. Então, isso significa que quando vivemos dominados pelo medo, nossa mente se fixa nas piores possibilidades. E isso estreita o nosso campo de visão. É como se estivéssemos dentro de um quarto escuro, acreditando que não há saída, mas quando na verdade há uma porta aberta, bem ao nosso lado. Então veja que o medo cria um filtro que faz a gente enxergar só ameaças, deixando de lado as oportunidades. Por isso, quando alguém vibra no medo, ela vai atrair mais situações que confirmam essa vibração, como se a própria vida estivesse conspirando para manter essa frequência. E é aqui que entra outra chave importantíssima, né? O medo herdado. Gente, medo herdado, o que é isso, né? Então, muitas vezes carregamos aqueles medos que não são nossos, mas vêm da nossa história familiar. Então, na constelação sistêmica, vemos isso claramente. Por exemplo, um neto pode carregar o medo de perder tudo, porque o seu avô viveu a experiência da falência, né? Esse avô pode ter sido traído, né, e perdeu todos os seus bens. Uma filha pode sentir medo de ser abandonada. É porque a mãe no passado foi deixada pelo companheiro e nunca superou essa dor. Então veja, esses medos, quando não reconhecidos, atravessam gerações como segredos invisíveis. Mas quando trazemos a consciência, quando olhamos com amor para essas histórias, podemos interromper o ciclo do medo e devolver aquilo que não nos pertence. E é importante a gente ressignificar também um pouco da ideia que a gente carrega sobre o medo, porque ele no fundo não é o vilão, tá, gente? Ele é um mensageiro. A gente está apontando aqui problemas que o medo apresenta, mas é a forma como a gente lida com ele, né? Ele pode apontar para alguma coisa que precisa ser olhado também. Seja dentro de nós, seja no sistema familiar, seja na nossa relação com o divino. O problema é quando nós interpretamos o medo como um sinal para fugir sempre, quando na verdade ele pode ser um convite para a gente ir adiante, para a gente avançar. Então imagina alguém que tem medo de amar porque já sofreu uma decepção amorosa, né? Esse medo vai dizer assim, cuidado, você pode se machucar de novo, né? Não se entrega, não ame. Mas ele também pode dizer o seguinte, ó, aqui existe uma ferida que precisa ser curada, para que você não passe por essa situação novamente, né? Para que você possa viver o seu amor de forma plena. Então, se a pessoa foge sempre, ela nunca vai viver com profundidade essa entrega. Mas se ela olha para o medo, compreende a sua origem e atravessa por ele, ela descobre um novo nível de liberdade. A gente está falando do medo, né? Mas, Edgar, a gente sabe que
outras emoções, quando não são olhadas, quando não são aceitas, é mais difícil de ressignificar, né? Qualquer emoção Qualquer pode emoção. atuar de forma benéfica ou maléfica. Então, assim, nenhuma emoção nossa é algo que tem que ser excluído, né? Até falando do conceito sistêmico, nada deve ser excluído. Porque se está ali se manifestando, tem um aprendizado ali. Enquanto você não olhar, enquanto você não ressignificar, você continua vivendo a mesma situação. Exatamente. Então, assim, não é tirar o medo da sua vida. Não, agora você é uma pessoa corajosa, mas não é bem assim, né? E até a coragem, a gente vai falar um pouquinho disso também. Ser corajoso, né, não quer dizer que é ausência de medo, né? Exatamente. E é curioso também, né, como o medo muitas vezes está ligado ao controle. Gente, controle. Então nós temos medo, né? Tem muita gente que tem medo do que não pode controlar. Então tem medo do que foge das nossas mãos, né? Temos medo do que foge das nossas mãos. Mas a vida, em sua essência, é imprevisível. Nenhum de nós tem garantia sobre o que vai acontecer amanhã. Né? Se você tem garantia aí, fala aí pra gente, conta pra gente. Que eu não tenho garantia de nada, né? Nem do que vai acontecer daqui a um segundo. E é exatamente aí que o medo aprisiona. Porque a pessoa quer ter certezas onde só existe, gente, fluxo. Pois até, né, a gente vê isso no estoicismo, né? A filosofia estoica, ela ensinava isso. A gente se preocupar com aquilo que não depende de nós é desperdiçar energia vital. Então, o que depende de nós? A nossa atitude, a nossa escolha diante do que acontece. E o que não depende? O curso da vida, o tempo, o comportamento do outro. Então, quando a gente aceita isso, o medo perde força, né? Porque a gente para de lutar contra o invisível e a gente começa a fluir com o que é. Pois é. Até é legal falar um pouco mais sobre isso, né? Mudar, a gente consegue mudar o tempo, a gente consegue mudar o outro. Não, né? E quantas pessoas a gente vê isso, né? Dia a dia aí nos nossos atendimentos, o desejo, o controle que a pessoa quer ter sobre o outro. Isso, gente, né? É impossível, você só está gastando energia, né? É legal a gente lembrar do exemplo de Jesus também nesse caso, né? Porque você pega o evangelho e você vai ver, Jesus não mandava ninguém fazer nada, né? Ele fazia e esperava que alguém fizesse igual. Exato. Assim, E faziam, né? o único jeito de você influenciar alguém é isso, dando exemplo. E faziam, né? Todo mundo seguia Jesus porque via que dava certo, que funcionava, né? Em nenhum momento, e olha, né? Tem até aquela série Chosen, né? A gente vê lá, os discípulos, né? Eles brigavam, eles eram assim bem, né? Tinha todo o conflito como um ser humano qualquer. Como qualquer relação. Qualquer relação ali. E Jesus nunca foi dar conselho para ninguém. Nunca falou, faça isso, faça aquilo, ou não, né, tem que falar isso para a pessoa. Não. Ele fazia Ele e falou, agia e quem quiser que me tá siga, aqui o né? exemplo. Mas, né, como a gente está falando, né, com relação ao medo, não se trata de eliminar o medo. Isso seria, gente, impossível, porque ele faz parte da nossa experiência humana. O que podemos fazer é aprender a nos relacionar com o medo de uma forma diferente. Então, podemos aprender a acolher o medo como quem acolhe uma criança assustada. Em vez de rejeitá-lo ou tentar expulsá-lo, podemos escutá-lo. O que você está tentando me mostrar? De onde vem? De onde você vem, né? O que precisa de cura dentro de mim para que você não precise gritar tão alto? Olha que legal, gente. Isso é olhar para o medo. Então, quando fazemos esse movimento, o medo deixa de ser um inimigo e passa a ser um mestre. Porque, pensa comigo, quantas vezes você já deixou de fazer coisas por causa de medo, né? Quantas decisões na sua vida foram adiadas ou até abandonadas por causa do medo? Talvez um curso que você desistiu achando que não ia dar conta, talvez um relacionamento que você não se permitiu viver porque tinha medo de sofrer, um trabalho que você não aceitou porque você achou que não tinha qualificação suficiente, enfim. Agora, imagina se o medo tivesse sido ouvido, mas não como uma barreira, mas sim como um chamado de crescimento. Quantos desafios você teria superado e quanto teria fluído e prosperado na sua vida? Imagina o quanto a gente abre mão de viver porque nós damos ao medo mais poder do que ele realmente tem. E é justamente nessa reflexão que entra o aspecto mais profundo do medo. O medo é, no fundo, a ausência de amor. Quando amamos, confiamos. Quando confiamos, nos entregamos. Quando nos entregamos, vivemos nesse fluxo. Então, o medo nos
corta dessa conexão, porque nos faz acreditar que estamos separados, desprotegidos. E não se trata de um amor romântico, não é esse amor que eu estou falando, mas de um estado de presença, de união com o todo. Então, quanto mais nos lembrarmos de que somos parte desse todo, desse grande universo, menos o medo nos domina, menos o medo nos controla, porque reconhecemos que não estamos sozinhos. Talvez então a grande chave esteja em transformar o medo em movimento, né? Se ele aparece, é sinal que ali existe uma possibilidade de expansão. O medo, gente, pode se tornar uma bússola. Onde ele está, pode haver um chamado de transformação. E nesse caminho é importante lembrar que não existe coragem sem medo, né? Ser corajoso não é não sentir medo, mas atravessar o medo com consciência. A coragem nasce quando nós olhamos para o medo de frente e escolhemos seguir mesmo com a presença dele. Já ouviu aquela frase? Vai com medo, mas vai? É isso aí, gente. Sabe um alpinista que sente frio na barriga antes de subir a montanha? Ele não deixa que isso impeça ele de viver a experiência de subir a montanha. Exatamente. Ou como uma mãe que, diante de inúmeras dificuldades, se vê sozinha cuidando dos seus filhos, mas, mesmo com medo do futuro, escolhe confiar e seguir cuidando deles com amor. Então veja que a coragem é o ato de não permitir que o medo seja o dono da nossa vida. Então, né, quando o medo surgir, e ele vai surgir, gente, tá? Porque faz parte da experiência humana de todos nós, em vez de perguntar como faço para não sentir isso, talvez você deva perguntar o que esse medo está tentando me mostrar. E ele pode ser um espelho do inconsciente, uma memória familiar, um convite espiritual ou simplesmente um sinal de que estamos prestes a atravessar uma fronteira interna. Então o medo só se torna prisão quando o interpretamos como inimigo. Mas quando o acolhemos, ele pode se transformar em ponte para uma vida mais consciente, mais amorosa e mais leve. Então, o nosso convite de hoje é esse. Enfrente seu medo, né? Vá com medo, mas vá, faça. Não deixe ele te bloquear nas suas escolhas. Tenha o medo como o seu grande aliado. Exatamente. Né? Gente, acabou. Acabou. Sábado que vem a gente volta, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Mas se você gostou do que ouviu, quiser mais conteúdo como esse, basta você ir lá no Instagram e começar a seguir a gente. A Eliane está no Instagram como @ElianeBim e eu estou no Instagram como @EdgarBim. E tem também o canal no YouTube. Você também pode rever esse programa e todos os nossos programas e muitos outros conteúdos no nosso canal no YouTube. E aqui vamos fazer uma pausa e pedir, né? Pessoal, né, quem acompanha aí a gente tanto tempo, né? Que já segue a gente lá no YouTube, aqui no Instagram do Edgar também, né? @EdgarBim. Convide outras pessoas também, dá uma força pra gente, pro nosso canal aí crescer. Então, assim, eu sei que, né, tem muitos ouvintes nossos aí que já nos seguem. Mas compartilhe os nossos vídeos, tudo isso ajuda a gente a crescer no YouTube também e nas redes sociais de uma forma geral, né? Então segue a gente, compartilha, convidem aquelas pessoas que vocês entendem, né, que o nosso conteúdo pode auxiliar, né? Seja para amigo, recomende para os inimigos também, né? Quem sabe eles veem aqui os exemplos e também se transformem. Então dá uma força pra gente. É isso aí, então é só entrar lá no canal do YouTube, youtube.com/BIM91, BIM91. Aproveita então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, né, e compartilha, como a Eliane falou, compartilha os vídeos com as pessoas que você acredita que esse conteúdo também pode ajudar, também pode ser uma contribuição. Interaja conosco lá também nas redes sociais, a gente gosta de conversar, né, de responder ali as mensagens. Então, auxilia aí. É isso aí. E tem também o canal, né? O nosso, aliás, canal não, o nosso grupo VIP no WhatsApp. Isso. Você pode fazer parte também do nosso grupo VIP do WhatsApp. Bem legal também. Que também tá legal, e você lá vai ser informado em primeira mão de todas as nossas atividades, né? Todos os nossos vídeos, encontros, lives, atendimentos, palestras, tudo que a gente faz, a gente compartilha em primeira mão nesse grupo. Para fazer parte é simples, basta mandar para a gente uma mensagem no WhatsApp que a gente manda o link para você fazer parte do grupo. E também, se você quiser agendar uma consulta ou obter mais informações sobre os nossos atendimentos nas áreas da psicanálise sistêmica, da hipnoterapia e da constelação familiar, basta também mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp. Então anota aí o número,
O da Eliane é 11 9 8420 9959, 11 9 8420 9959, e o meu número é o 11 9 7563 3113, 11 9 7563 3113. Queridos, até sábado que vem, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.